Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de análise científica do MasterChef. Desta vez a gente vai ter menos erros científicos e mais fatos científicos derivados de coisas que aconteceram ou que foram usadas no programa. Bora lá! Bom, nesse episódio eles começam com uma caixa misteriosa e aí quando eles tiram a caixa tem um tablet e aí nesse tablet cada duas pessoas tem uma pessoa diferente, um famoso, então tem a Pablo Vittar, o Wesley Safadão, o Péricles e a Alcione, dando pra eles uma receita de um prato típico regional que eles gostam muito e pedindo pra eles fazerem essa receita. Aí eu confesso que de todos os pratos que falaram ali, o único que eu já comi mesmo foi a rabada com polenta, que é mais comum a gente encontrar no Sudeste. Os outros são pratos mais típicos do Norte e Nordeste do Brasil e que eu, embora a maioria eu tivesse ouvido falar, eu nunca comi, nunca provei ainda. Espero provar um dia. E aí o que eu nunca tinha ouvido falar era o tal do arroz de cuchá. Eu fiquei, meu Deus do céu, que diabo é isso? Aí eu descobri que cuchá é uma planta e eu já vou explicar pra vocês que tem um plot twist nessa planta. E que eu fiquei tipo... não é possível. Bom, primeiro, só um esclarecimento aqui biológico, zoológico, na verdade. No prato da Alcione, o arroz de cuchá com torta de caranguejo. Que pelo que eu entendi, a torta de caranguejo é meio que com uma massa, tipo essas massas que a gente faz de liquidificador, assim, que é uma torta mais fofinha, não é aquela torta de massa dura. E aí era torta de caranguejo. E aí teve uma menina que falou que era siri. A Paula, não é siri, é caranguejo. E aí, bom, eu não sou bióloga como a Ana, né? Aí eu fui atrás dos biólogos e aí eu falei com um zoólogo, que é o Hugo Ferreira, e ele me explicou o seguinte: tecnicamente, cientificamente falando, todo siri é um caranguejo, mas nem todo caranguejo é um siri. Tecnicamente, os siris, eles fazem parte da família dos caranguejos. Então, tipo, tem uma diferença entre eles. Vocês estão vendo aí uma fotinho do caranguejo vermelhinho e o siri azulzinho, e a diferença principal são as patinhas de trás, que do siri é adaptada para nadar, e a do caranguejo é adaptada para andar. E tem uma diferença também no formatinho do corpo. A outra diferença é o tamanho, que o caranguejo ele costuma ser bem maior do que o siri. Porém, segundo o Hugo me explicou, essa diferença é a diferença técnica e científica. Popularmente falando, não faz a menor diferença se a população daquela região chama o caranguejo de siri ou de caranguejo, tanto faz e não tá errado isso acontecer. Então, só pra deixar claro pra quem ficou confuso no programa como eu fiquei. Bom, aí eu quero começar pela carne de sol, pirão de queijo e cebola caramelizada, que esse foi o prato do Wesley Safadão. E aí teve um cara que pegou a carne seca e não a carne de sol. E aí o Jacan foi lá dar uma bronca nele e tal. Tô de roupão. Comecei a gravar e esqueci que tava de roupão. Agora já tá na metade do vídeo. Agora vai de roupão mesmo. Bom, aí o menino pegou a carne errada. A gente ouve muito falar de carne de sol, charque e carne seca. E eu confesso que eu não gosto muito de nenhuma delas. Eu não sou uma pessoa muito fã de carnes em geral. Eu até como algumas coisas, mas bem pouco. Aí eu fui ver certinho a diferença entre esses três tipos de carne pra poder explicar aqui pra vocês. Bom, então o prato era com carne de sol. E a carne de sol, em comparação à carne seca, ela é mais úmida e menos salgada. Não precisa fazer aquele processo de dessalgar, né? De tirar o sal que a gente tem que fazer quando a gente cozinha a carne seca. Bom, então... analisando carne seca, carne de sol e o charque. Em todos os casos, a gente tem a mesma técnica de conservação, que é a curagem, né, a conservação através do sal, que vai tirar a água, deixar ela mais seca e aí evitar a proliferação de micro-organismos. Eu expliquei isso no vídeo do episódio anterior. E aí a variação entre carne seca, carne de sol e charque é o tempo de curagem, né, o tempo que ela fica lá secando, a quantidade de sol não. A quantidade de sal que usa e onde acontece esse processo. Se é num tablado, se é numas estantezinhas, tem várias possibilidades. E eu descobri também, isso eu não sabia, que tem o tipo de corte utilizado, o tipo de corte de carne pode ser diferente nos três tipos. Então, geralmente, a ponta de agulha e cortes dianteiros são usados no charque, alcatra e contrafilé para carne seca e colchão duro e outras partes da parte traseira do boi na carne de sol. Então, tem uma diferença entre corte de carne, tempo de secagem e a quantidade de sal que usa. Porque a carne seca, ela pode ter
até 15% de sal e uns 45, 50% de umidade, enquanto a carne de sol, ela tem 70% de umidade e ela tem só 5% de sal, então é bem menos. Numa prova onde você tem que cozinhar rápido, não precisar fazer o processo de tirar o sal e ter uma carne mais macia para cozinhar é extremamente importante. Então o cara se deu muito mal por ter pegado a carne errada. Confesso que eu não sei se eu saberia distinguir entre as duas carnes se eu estivesse vendo lá na geladeira, porque não é uma carne que eu faço, não é uma carne que eu tenho familiaridade, então pode ser que eu tivesse cometido o mesmo erro, com certeza. Porém, ele acabou se dando mal por conta disso. Apesar de ser chamada de carne de sol, atualmente ela não é mais seca no sol. Ela é colocada nos lugares bem ventilados e cobertos, assim, onde bate vento, até arejado, mas não é mais seca no sol. Ela é bem mais úmida do que a carne seca, então ela, inclusive, dura menos tempo do que a carne seca. E aí o charque, ele é uma carne mais típica do Rio Grande do Sul. Ela fica mais tempo com o sal do que a carne seca e ela acaba sendo uma carne bem mais dura e mais seca do que a carne seca em si. Então a carne seca e o charque precisa de salgar e cozinhar por bastante tempo porque são carnes mais duras e muito salgadas, e já a carne de sol é mais macia e menos salgada, então se ele tivesse dado a carne certa, talvez tivesse dado certo. Bom, e aí o outro componente do prato dele era a cebola caramelizada. E aí eu queria só contar aqui, que inclusive acho que já perguntaram aqui em algum momento sobre cebola caramelizada. Embora a gente conheça como cebola caramelizada, o nome caramelizada não é assim totalmente cientificamente correto, porque a reação predominante no processo de fazer a cebola caramelizada, na verdade, é a reação de Maillard, que eu já falei algumas vezes aqui também. Pra relembrar vocês, é uma reação que acontece entre açúcares e proteínas nos alimentos normalmente, quando são aquecidos. E tem bem pouco de reação de caramelização, mesmo que acontece mais no final do processo. Porém, embora não seja o termo mais cientificamente correto dizer cebolas caramelizadas, dizer cebolas maillardizadas talvez não fosse tão popular. Então a gente mantém a cebola caramelizada mesmo, é só pra vocês saberem. Bom, então só explicando rapidamente o que acontece, por que a cebola passa por esse processo tão drástico, né? De uma coisa que é meio ardida e dura, né? Crocante, pra uma coisa que é totalmente macia e adocicada. A cebola, ela tem bastante açúcar na sua composição e aí não necessariamente é o açúcar que você conhece como o açúcar branco. Açúcar é um conjunto de substâncias que levam esse nome por conta das suas características químicas. E esses açúcares da cebola, geralmente eles são açúcares que são várias moléculas de açúcar ligadas. Imagina um colar de miçanga, um colar de pérolas. Imagina que cada bolinha é uma molécula de açúcar. Os açúcares que estão dentro da cebola são o cordão como um todo. Então eles são o que a gente chama de polímero. O polímero são muitas moléculas de uma substância ligadas umas na outra. Então o colar de pérolas seria o polímero e aí cada bolinha individual seria a molécula. O que acontece quando a gente começa a aquecer esse açúcar de cadeia grande? Ele começa a se quebrar e soltar essas bolinhas. E são essas bolinhas que vão participar das reações que dão a cor e o cheiro característico e o sabor também das reações da comida cozida, daquela comida douradinha, da caramelização. Esse açúcar, o colar de pérolas intacto, né, o açúcar de cadeia bem comprida, ele não consegue despertar nenhum sabor na nossa boca. As nossas papilas gustativas, elas não detectam essas moléculas, a gente não sente sabor de nada. Só que quando a gente quebra isso daí e libera as bolinhas sim têm um sabor adocicado. Então quanto mais tempo eu deixo a cebola sendo caramelizada, mais essas bolinhas vão sendo liberadas e eu vou sentindo esse sabor doce e ela deixa de ser aquela coisa ardida para ser uma coisa adocicada. E além disso, essas moléculas, com o calor e a reação com as proteínas, elas vão se tornando outras moléculas que têm a cor marrom, aquele aroma de caramelização e o gosto bem característico também. Só que esses açúcares, além de dar esse sabor, eles também fazem parte da sustentação, né, da estrutura da cebola e de todas as plantas, na verdade. Quando eles vão sendo quebrados, a planta vai ficando meio capenga, é como se eu estivesse tirando tijolos de uma parede, essa parede vai ficando mais mole. Além disso, o cozimento vai fazendo com que a cebola perca água. Então, perder água e quebrar esses açúcares faz com que a cebola murche e fique macia. Então, tem todo esse processo acontecendo ali até você ter a sua cebolinha caramelizada. E aí, esse é um processo que demora. Por quê? A cebola vai começar perdendo água e essa água vai ferver e tal. O ponto de ebulição da água, que é o ponto que ela começa a levantar a fervura, é 100 graus. Só que a reação de Maillard começa a acontecer a partir de 140 graus e a caramelização começa a acontecer a partir de 160 graus. Então, enquanto tiver na temperatura de ebulição da água, a água
água fervendo ali, não vai ter essas reações que dão aquela cor marrom e o sabor adocicado. Por isso que é um processo demorado. Então, se você quiser fazer uma cebola caramelizada legal, realmente caramelizada por conta desse processo todo, vai pelo menos meia hora de cozimento ali na panela, tá? Aí, um outro prato era o tal do arroz de cuchá com torta de caranguejo. E aí, eu queria falar desse tal desse cuchá, que eu fiquei chocada. Cuchá é o sinônimo pra vinagreira, que são essas folhas. E nessa imagem dá pra ver que são essas folhas roxinhas, que tem um formatinho parecendo aquela folhinha do Canadá, assim. E, inclusive, uma das meninas confundiu, pegou uma outra folha que não tinha nada a ver. Ela pegou uma folha que chama azedinha. E aí eu descobri que talvez ela tenha confundido porque um dos outros nomes que esse cuchá ou vinagreira tem é azedinha. Então pode ser que ela tenha se confundido ali. Porém, aqui veio o plot twist. Se você acha que cuchá ou vinagreira, né, são nomes muito estranhos e que você nunca viu essa planta na sua vida, deixa eu te perguntar se você já viu hibisco, chá de hibisco, né? Famoso chá de hibisco que as blogueiras fitness adoram falar que emagrece. Não emagrece. Então, é a mesma planta, né? Mano, eu fiquei chocada quando eu descobri que hibisco e vinagreira, né, que a planta ali, era a mesma planta. A vinagreira é a folha da planta e o hibisco, vocês estão vendo essa fotinha aí, estão vendo que tem como se fosse um botãozinho. O hibisco é essa parte de fora, dentro dali tá o fruto dessa planta, dessa árvore. Inclusive o nome científico dessa planta é Hibiscus sabidarifa, talvez seja isso. Tá aí na tela. Então, e eu fiquei chocada que é a mesma planta. Eu achando que era um negócio muito alienígena, que eu nunca tinha visto, que só crescia mais no norte do Brasil. E não. Você com certeza já viu na sua vida. Porém, eu nunca comi, só tomei o chá. Aí, um outro prato era maniçoba. E aí, maniçoba é um negócio que eu já ouvi falar, porém nunca comi. É conhecido como a feijoada do Pará, a feijoada paraense. E aí, no lugar do feijão, vai a maniva, que é a folha da mandioca triturada e cozida. E aí, minha gente, eu fiquei um pouco chocada com algumas coisas. Algumas coisas eu já sabia, mas outras eu fiquei assim, tipo, como a gente não morreu ainda? É o seguinte... Você já deve ter ouvido falar que a mandioca tem algum tipo de veneno, certo? A mandioca tem uma substância chamada linamarina, que quando essa substância é um tipo de açúcar também, quando ela é quebrada, ela libera nada mais, nada menos do que cianeto, que combinado com a água forma ácido cianídrico. Que eu não sei se você sabe, se você já ouviu essas palavras na sua vida ou não, mas são venenos, inclusive muito poderosos. Tão poderosos que encontrei essa frase aqui, ó. Essa frase aqui me deixou um pouco perturbada. No grupo dos venenos mais letais já descobertos, o ácido cianídrico é um importante membro. Tão nocivo que durante a Primeira Guerra Mundial foi utilizado como arma química. Eu tô imaginando os povos indígenas que descobriram a mandioca, tendo que descobrir que se não cozinhasse, matava. Só rapidamente porque ele é nocivo, no seu sangue a gente tem as células vermelhas, né? E essas células vermelhas têm lá dentro um átomo de ferro, que é onde liga o oxigênio para ele transportar e a gente poder respirar. O ácido cianídrico ele vai se ligar nesse ferro e vai impedir que ele ligue com o oxigênio. Então ele basicamente mata a pessoa meio que sufocada por ela não conseguir transportar o oxigênio. Olha que nó. Bom, mas aí, calma, né? Cozinhando a mandioca, cozinhando a maniva, ele é degradado, então a gente não corre risco de se intoxicar comendo essas coisas. A folha tem muito mais ácido cianídrico do que a raiz, a folha usada no prato maniçoba. E eu descobri que essa folha tem que ficar cozinhando 3 dias, 72 horas fervendo na água pra eliminar tudo e virar o que eles usam pra cozinhar. Eu falei, mano, 3 dias? Mas tá tudo bem, porque também a mandioca que a gente come é a mandioca mansa, né? Ou então conhecida também como aipim, macaxeira, é a mandioca que pode comer. Ela tem muito menos ácido cianídrico do que a mandioca brava, que é a potente mesmo. E aí essa mandioca brava ela é usada só em processos industriais para obter, por exemplo, o tucupi e o polvilho, a fécula de mandioca e tal. E aí todo o processamento industrial também elimina o ácido cianídrico e fica show pra comer. Tá tudo bem. Era só uma curiosidade que eu queria compartilhar com vocês. Uma curiosidade um pouco mórbida, talvez. Talvez. Aqui nesse processo da cebola caramelizada, na verdade ela nem caramelizou ainda, ela tá no meio do caminho. Ela precisava ter ficado um pouco mais no fogo pra poder virar uma cebola caramelizada. Porém, acho que não deu tempo e o menino entregou uma cebola meio anêmica ali, aí não deu muito certo. E aí só pra terminar essa parte, eles também tinham que fazer um pirão.
E aí por acaso você nunca tenha comido um pirão na sua vida, inclusive recomendo, é delicioso. O pirão, ele é um caldo engrossado com farinha de mandioca. E aí esse caldo pode ser caldo de peixe, pode ser caldo de galinha, pode ser caldo de camarão, pode ser um caldo saboroso, temperado X, que engrossa com farinha de mandioca e fica uma coisa cremosinha, pastosa. Olha, água na minha boca. É bom demais. Bom, essas eram as coisas um pouco mais científicas que eu poderia trazer aqui pra vocês nesse episódio. Não tiveram muitos erros que envolvessem ciência mesmo assim em cima da comida. Aí na próxima etapa da competição eles tiveram que fazer um prato com camarão. Também não tinha muito o que eu falar ali a respeito daquilo. Porém, eles usaram muito a panela de pressão. E eu fiquei com vontade de tentar explicar pra vocês um pouco mais sobre a panela de pressão. Porque eu sei que muitas pessoas têm medo da panela de pressão, né, dona Ana? E se você quiser saber mais e como tirar o melhor proveito da panela de pressão na sua vida, deixa aqui um comentário que eu prometo fazer um vídeo só sobre isso, com mais detalhes de todo o funcionamento e como você deve utilizá-la para ficar sucesso. Bom, no próximo episódio eles vão ter que fazer sonho de padaria. E eu nunca fiz, confesso. Porque eu tenho preguiça de coisa que tem que fritar. Vai muito óleo, dá uma preguiça de fazer. Mas vamos ver, né? Eu vou atrás da ciência da fritura pra falar no próximo episódio, prometo. Se você gostou, deixa aqui o seu like, dá uma curtidinha aqui no vídeo, se inscreve no canal, aproveita pra ficar e maratonar os outros vídeos de ciência da comida. Tenho certeza que você vai gostar muito e vai rever a forma como você encara o preparo da sua comida em casa. E se você gostou muito desse canal, tem aqui do lado um botão Seja Membro, onde você pode escolher um dos planos e se tornar um membro da comunidade Nunca Vi um Cientista e ter acesso a conteúdos exclusivos e contatos exclusivos com a gente. Além disso, o Nunca Vi um Cientista tá nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, onde a gente posta outros tipos de conteúdo para vocês, e onde vocês podem interagir com a gente mandando mensagem e sugestão de conteúdo sempre que vocês tiverem uma dúvida que a gente possa esclarecer por aqui. É isso por hoje, até o próximo episódio do MasterChef. Beijo, tchau! Ah, que ótimo. Mensagem da Tim nesse momento.